Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui para vocês, onde nós estamos falando do poder da oração. Nós estamos trazendo uma série para vocês sobre com vários temas, na verdade, onde o foco principal ali é a oração. E tem sido uma bênção, gente, trazer isso para vocês, porque não é só vocês que são edificados, mas também eu sou edificada quando eu estou aqui, né, mergulhando nas escrituras e trazendo temas e falando sobre esses temas com vocês. É muito edificante. Eu espero que você esteja sendo edificado, fortalecido aí na palavra do Senhor, e isso esteja gerando no teu coração mais desejo de orar, porque o propósito é esse, tá? Se não tá levando você para um lugar secreto, então alguma coisa está errada. Mas eu espero, em nome de Jesus, que isso esteja gerando esse desejo no teu coração de mergulhar mais no Senhor, sabe? Orar mais, buscar mais Ele, porque a gente não tem nada melhor, não tem. A nossa vida cristã, a oração é o oxigênio da nossa vida cristã. Então, se você não ora, eu sinto te informar que não existe, né, muito uma vida cristã aí. Porque você não tem esse oxigênio ali, né, passando aí pelos seus pulmões. Então, nós estamos dentro dessa série e hoje eu vou falar sobre a oração e a guerra. Existe uma guerra espiritual enquanto você ora. Então, também é importante você ter esse conhecimento, porque muitas vezes a gente ora e nada acontece, nada muda e você começa a desanimar. Mas você precisa entender que há uma guerra nas regiões celestiais enquanto nós oramos. E eu vou provar isso através da Bíblia para você. Primeiro eu quero ler com vocês o versículo que se encontra no livro de Efésios, porque, como eu disse, muita gente ora e acaba levando muito para esse lado, assim, eu estou conversando com Deus. Mas a verdade é que cada vez que nós oramos, o mundo espiritual se movimenta. Há uma guerra nas regiões celestiais e nós precisamos travar essa batalha que é invisível aos nossos olhos, né? Através da oração. E nós só iremos obter vitórias através da oração. Então a oração, ela é a arma que o inimigo mais teme. A oração é a arma que o inimigo mais teme, porque quando o Filho de Deus se posiciona em oração, o inferno todo perde o controle. Olha que poderoso isso. Quando você decide não ir para suas redes sociais, fica lá desabafando, chorando, se vitimizando, ou fica lá, né, falando com Deus e o mundo, e não ora, nada acontece. Mas quando você decide se posicionar em oração, e buscar o Senhor e guerrear por aquilo, o inferno retrocede. Esses dias eu estava orando e o Senhor me deu uma visão, eu achei muito forte isso. Enquanto eu orava, eu falava, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Literalmente, eu vi o inferno retrocedendo, ou seja, tendo que recuar, porque há poder na oração, há poder quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos posicionamos e clamamos pelo sangue de Jesus. O inferno não aguenta, não. E ele treme, ele tem medo quando o Filho de Deus entende isso. Por isso que a oração é tão indiferente para muitos crentes. Por isso que muitos crentes não conseguem ter esse hábito de orar, porque Satanás sabe do poder que há quando nós decidimos nos posicionar em oração. Em Efésios 6,12 diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores. Eu ainda continuo gripada, tá, gente? São vários episódios, mas eu continuo gripada. Contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está percebendo o que esse texto está nos dizendo? Que a nossa luta, a luta que você tem diária aí contra pecado, contra aquela pessoa que insiste em te perseguir, em te caluniar, ou aquela pessoa que você insiste em não perdoar. Gente, a nossa luta não é contra carne, ou seja, não é contra pessoas, não é contra sangue, mas olha o que a Bíblia está dizendo, ela é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Que mundo é esse? Mundo celestial.
as regiões celestiais, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando você enfrenta resistência, alguém se levantou contra você, você tem orado, buscado o Senhor, e parece que do nada tudo começou a dar errado. As pessoas à sua volta começaram a te atingir, querer te atingir. Saiba, isso não é natural, não é apenas natural. Há um mundo espiritual se movimentando contra aquela oração que você está fazendo. E quando eu falo de mundo espiritual, eu não falo só do mundo espiritual das trevas, não, tá, gente? É o mundo espiritual também das regiões celestiais, onde Deus e os seus anjos estão sentados ali, governando tudo. Então, preste atenção nisso. Quando você está tendo dificuldade, resistência, tenha certeza, alguma coisa nas regiões celestiais está acontecendo para que esse movimento todo à minha volta esteja sucedendo. Então você precisa estar atenta a esses sinais. Por que está acontecendo isso? Porque do nada levante contra a minha vida, do nada coisas acontecendo, enfermidades, coisa quebrando, enfim, gente, eu não sei, mas são várias coisas que, se você começar a perceber, você vai ver que tem aí sim algo acontecendo. Talvez não no mundo físico. Às vezes acontece no mundo físico só para sinalizar o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, Paulo, ele deixa claro que a guerra não é contra pessoas, mas é contra forças espirituais do mal. É contra eles que nós nos posicionamos em oração, para que eles larguem os nossos familiares, para que eles larguem, sabe, aquilo que está nos perseguindo, está nos perturbando. É contra eles que nós precisamos nos posicionar em oração. Então o inimigo, ele vai tentar nos calar, tentar nos distrair, tentar nos cansar. O mal do século, né? O cansaço. Meu Deus, eu tô cansado. Meu Deus, que mal é esse, né? Porque Satanás, ele sabe que quando você insistir em oração, ele perde território. Quando você se posiciona em oração e continua ali, orando, declarando que Jesus é o Senhor da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, que Satanás não tem poder para tocar em nada que leva o seu nome, ele vai perder território, ele vai perder força. Então, por isso que ele joga em você cansaço, distração, tenta te calar de alguma forma, porque ele sabe a potência, o poder que há na oração. Não sei se você lembra, lá em Gênesis, quando o povo estava escravo do faraó lá no Egito, e eles começaram a clamar ao Senhor, pedindo: Senhor, nos liberta da escravidão, nos livra de toda opressão que a gente vivia. E Deus lhe responde a oração daquele povo, mandando um libertador, que era quem? Moisés. Você deve conhecer essa história. E aí o que acontece? Satanás, que é representando ali Faraó, vê que eles estavam tendo tempo para orar. Ele fala assim: vocês estão tendo tempo para orar? Então eu vou intensificar o trabalho de vocês. Porque eles, ficando cansados, eles não iam buscar o Senhor. Então cuidado, você que acha que está aí: estou tendo muito trabalho, é bênção de Deus. Às vezes não. Às vezes é uma forma de Satanás te distrair para tirar você desse lugar de oração, desse lugar de busca, sabe, de marcar território mesmo. Aqui, esse lugar pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Vocês lembram quando o exército de Israel, quando eles já alcançavam o território, eles tinham que marcar aquele território. Agora que pertence a Jesus, pertence a esse povo. Do mesmo modo, nós temos que fazer na nossa casa, na nossa família, contra todos esses inimigos que querem destruir com aquilo que Deus nos deu, seja teu ministério, seja aquele projeto que Deus te confiou, seja a tua casa, teus filhos. Satanás vai tentar destruir, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então esteja atenta e continue em oração. O ataque mais perigoso do diabo não é o que te assusta, é o que te faz parar de orar.
E muitas vezes ele intensifica os ataques para te neutralizar, para te paralisar realmente. Então, quanto maior forem os ataques, maior tem que ser a tua busca. Maior tem que ser, sabe, o teu nível de intercessão, de busca no Senhor. Por quê? Porque Satanás, você não pode cair nessa armadilha dele. A armadilha dele continua sendo a mesma. Ah, tá tendo tempo para orar? Pois espera aí que eu vou intensificar os ataques. Aí você começa a perceber de todos os lados. Ei, pode ter certeza que quando intensifica os ataques, algo grande está por vir. Algo grande está por vir. Satanás, ele não quer que você entenda isso e continue ali, ó, pagando preço em oração. Por isso, ele envia tanto ataque. Mas isso não pode te amedrontar, te paralisar. Pelo contrário, isso tem que te fortalecer, te encorajar. Entenda. Tá espiritual? Pois eu vou lutar nas regiões celestiais. Você lembra de Esté? Esté, o povo se levantou ali no lugar onde ela estava, se levantou para tentar matar, aniquilar todo o povo de Deus que vivia naquela cidade. Esté, com sabedoria, junto ali com seu primo, entenderam isso, se posicionaram em oração e jejum e busca no Senhor. E por conta disso, olha só, Deus mudou toda a história, porque eles entenderam. Então, quanto maior foi o ataque, maior tem que ser a tua busca. Enquanto você ora, o inferno se cala. Enquanto você ora, o inferno tem que se calar, porque maior é Jesus na tua vida. A Bíblia fala, né? Maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Maior quem está comigo do que quem está no mundo. Então declare essas verdades quando você estiver passando por guerras aí. Declare isso. Maior quem está comigo, não tenha medo não. Porque Satanás, ele se dobra diante de Jesus. Satanás, vai ler os evangelhos. Quando as pessoas estavam endemoniadas ali, quando via Jesus, se rendiam aos pés do Senhor. Então você tem que fazer a mesma coisa. Não lute com os argumentos que ele vai tentar lançar na sua mente. Lute com a oração. A oração tem que ser a tua arma nesses momentos. Ele vai tentar te convencer que você tá, né, que o que você está passando é isso, é aquilo. Vai tentar dar justificativas. Entenda que é um ataque e que você tem que responder com oração. Quando o ambiente ficar pesado, porque pode acontecer, não discuta. Não discuta, ore. Quantas vezes na minha casa, gente, às vezes estou me preparando para vir para a igreja e começa gritaria de menino, marido se estressando. E sabe o que eu faço? Eu começo a adorar. Eu coloco o louvor na minha casa e começo a adorar e começo a glorificar o Senhor, porque a adoração também é outra arma poderosa para expulsar qualquer demônio dentro da sua casa. Aí começa enche o ambiente de adoração, da presença do Senhor. Começa a declarar quem é o Deus da minha casa, o Deus da minha família. Quando eu vejo, até meus filhos estão adorando. Até meus filhos, o ambiente volta, o ambiente de paz novamente. Então, cuidado, se o ambiente é pesado, use da oração e da adoração. A oração, ela muda a atmosfera, porque traz o céu para dentro da guerra. Olha só, a oração, ela tem esse poder de mudar qualquer atmosfera, qualquer ambiente. Mesmo que você esteja numa guerra, mas se você entender o poder da oração, você vai orar em vez de querer brigar, em vez de querer discutir, você vai orar. E Daniel, ele viveu isso, né? Como eu disse, muitas vezes a gente tá orando e não tem respostas. Daniel, ele fez isso. Ele orou e não teve respostas. E o que aconteceu lá em Daniel 10, versículo 12 e 13, diz assim: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Ou seja, a tua oração, Daniel, foi ouvida. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Daniel orou e Deus ouviu a oração de Daniel no primeiro dia. Mas a resposta que Daniel estava pedindo demorou 21 dias. Por quê? Porque havia uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Houve resistência dos demônios para não permitirem que a resposta da oração de Daniel chegasse até ele. Então você precisa estar atento com isso. Não é porque você está orando e não chegou ainda a resposta.
acalma o teu coração. Continue orando, não desista. Permaneça orando, porque na hora certa, o Senhor vai sim responder e a oração vai chegar. Havia uma resistência invisível entre o céu e a terra. E isso mostra que o atraso não é silêncio de Deus, mas é uma batalha que está acontecendo nas regiões celestiais. E você precisa ter entendimento disso. Sempre que você perceber, eu estou orando por isso, e parece que as coisas estão começando a vir de forma contrária, calma o teu coração. Deus está ouvindo a tua oração e já está vindo com socorro, com resposta. Só permaneça, não desista, não permita que os argumentos, que o tempo gerem em você desânimo e desistência. Continue, porque você vai ter a resposta, assim como Daniel. A perseverança de Daniel sustentou o movimento no mundo espiritual até a vitória chegar. Então, como eu disse, a oração é a arma. Daniel persistiu em oração, persistiu orando, persistiu. E na hora certa, ali a vitória chegou. A vitória que ele tanto desejava, né? Então, às vezes, enquanto você está esperando, Deus está lutando por essa causa que você tem colocado diante dele. E a tua constância em oração é o que sustenta o anjo que carrega a tua resposta. Assim como foi com Daniel. Então, é o segredo. O segredo é a oração. Então, de forma muito prática, quando demorar, não duvide, mas continue persistindo em oração. O céu, ele já ouviu a tua oração. Agora é hora de permanecer firme até ver a resposta da sua oração sendo aí realmente concedida a você. Existe lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, de forma muito rápida, a oração é uma arma invisível, mas irresistível. Olha que poderoso isso. A oração é uma arma invisível. Você não está vendo o que você está fazendo, mas é como se você estivesse pegando uma arma, literalmente atirando no seu inimigo, no exército inimigo, para realmente matar todos eles e você conseguir aquilo que você tem orado, buscado no Senhor. Fortalezas espirituais caem quando alguém ora com autoridade e fé. Ai, Adriana, eu não tenho autoridade. Tem sim, Jesus deu para todo crente a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, curar os enfermos, expulsar demônios. Então você tem sim a autoridade no nome de Jesus. Declara esse nome na sua casa, declara esse nome contra toda enfermidade, contra todo divórcio, contra todo pensamento, contra pecado. Declare o nome de Jesus, porque esse nome é poderoso. A autoridade não é nossa, é dele. Orar com a palavra é lutar com a espada do Espírito. Aqui em Efésios também, se você for ler, você vai entender que a palavra de Deus é uma arma também poderosa, é uma espada que quando a gente ora, usando ela, como eu disse, é uma espada. E o Senhor, a gente vai, destruindo com todos os inimigos que vêm contra nós. Jesus, quando orou ali no deserto, ele não orou questionando, se justificando com Satanás. Ele usou a palavra de Deus. É a arma, é a espada. Então use também a espada, a palavra de Deus para guerrear nas suas guerras aí. E quando você declara a verdade de Deus em meio à luta, o inimigo perde o poder, assim como perdeu. Lê a Bíblia que você vai ver esse exemplo de Jesus. Então, guerra espiritual não se vence com grito, com vitimismo, ai, coitada de mim, ou com... Qual é a palavra, gente, que eu gosto muito de usar? Passividade. Também não se vence com passividade. Eu vou ficar aqui e Deus vai lutar minhas guerras. Não, tem isso não. Seja ativa aí, seja um guerreiro de Cristo, se posicione em oração, lute, porque o Senhor é com você, mas, tem que fazer um movimento aí. Então, guerra espiritual não se vence com grito, mas se vence com posicionamento. Quem ora com a autoridade não precisa aumentar o tom, mas precisa aumentar aí a fé, a convicção, a certeza. Então, declara a palavra, ore com entendimento, mas também com autoridade e poder. E repreenda todo o mal que queira aí realmente destruir com a tua casa. Amém? Conclusão. Toda vez que você ora,
Todas as vezes que você ora, o mundo espiritual vai reagir. E às vezes a gente não está pronto para os contra-ataques que a gente recebe. Mas, como eu disse, permaneça, insista na oração e não desista. E talvez você não veja, mas o céu está em movimento. Por isso, não pare. Ore até sentir a paz de Deus e até que a atmosfera, o ambiente mude à sua volta, porque o crente que ora não é poupado da guerra. Presta atenção nisso. O crente não é poupado da guerra, mas é sustentado na guerra. O Senhor nos sustenta. E no Salmo 91, que é um salmo que tem falado muito ao meu coração nesses dias, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a oração ela não vai te tirar da batalha, mas ela te reveste para vencer qualquer batalha. Então, se esconda no Senhor através da oração e Ele vai te guardar contra todo ataque das trevas. Amém? Era isso o episódio de hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, tenha te dado aí uma clareza que muitas vezes a gente não tem sobre a oração. E eu espero que esse episódio de hoje traga realmente isso para você, traga um entendimento maior e que você possa permanecer aí orando firme e acreditando que a vitória já é tua, porque com Cristo é vencer ou vencer. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. E agora vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada vida que está ouvindo essa palavra. Senhor, que seja o Senhor levantando homens e mulheres guerreiros na oração, posicionados, Senhor, acreditando e não, Senhor, aceitando nenhum ataque do inimigo. Senhor, nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Ti, Senhor. Por isso, nos ajuda a nos posicionar dentro dessa verdade e não, Senhor, resistir ao mal, Senhor, porque Satanás já é um derrotado, isso nós sabemos. Nós não subestimamos ele, mas nós acreditamos que maior quem já está com a gente. Assim nós oramos, Senhor, blinda cada mente que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse episódio e nos vemos no próximo episódio.